Olá, meu nome é Marcos e eu vou explicar sobre os blocos anônimos em PLSQL. O objetivo desse vídeo é a gente entender o que são os blocos anônimos, como criá-los e onde usá-los. E a gente também vai ver um exemplo que eu preparei para ajudar no aprendizado. E a importância desse tema é que os blocos anônimos são basicamente a base para executar os comandos PLSQL. E tipo, para quem quer entrar nessa área, é uma boa porta de entrada. Hum, Vamos para o que é um bloco anônimo. Basicamente, na definição aqui, a gente já tem não possui um nome ou um cabeçalho, ou seja, eles não são armazenados no banco de dados como objetos. E aqui, para complementar as características principais, eles podem ser executados diretamente no ambiente de Oracle, tanto como SQL Plus, SQL Develop em diante. E aqui, ó, eles não são reutilizáveis, como eu disse acima, como eles não são salvos como os objetos, eles não podem ser reutilizáveis. Aqui tem um breve exemplo do que é um bloco anônimo, que ele é composto pelo declare, que é a declaração de variáveis, o begging, que são as instruções PL/SQL, o exception, que é o tratamento de erros, e o end, que é para finalizar o bloco. Aqui eu tenho um exemplo do declare, que ele contém as variáveis e as constantes, e ele é um bloco opcional, o declare, ele é opcional. Aqui a gente vai ter um exemplo. Aqui eu vou estar declarando uma variável tipo nome com o tipo varchar, contendo 50 índices. Nela eu declarei como Marcos. Aqui a gente está declarando a variável idade com o tipo number. A gente declarou ela como 30. Aí, agora a gente vai para o begging. O begging basicamente ele contém as instruções a serem executadas, como atribuições, seleções entre si. Aqui a gente tem um breve exemplo dessa atribuição. No caso, aqui a gente começa com o begging. Ele recupera o salário do funcionário com o ID igual a 1 e armazena o valor na variável vSalário. Entendeu? E se ele não encontrar esse registro, ocorre uma exceção no DataFound. Hum, Aí, o que agora? Nesse VBônus aqui, ele calcula o valor do bônus multiplicando o salário pela constante C taxa, que no caso são os 10% neste caso. O resultado é armazenado na variável bônus aqui. Então, no caso, ele pega o salário, multiplica pela taxa, que é 10% neste caso, e ele define como bônus. Agora, o update ele serve para atualizar o campo bônus do funcionário, atribuindo o valor que foi calculado aqui em cima. E ele retorna aqui a mensagem bônus atualizado com sucesso. E aqui ele está botando no ID1, funcionário igual a 1. No caso, ele vai atualizar o funcionário que está localizado como ID1. Basicamente, ele vai calcular o bônus, ou vai pegar o salário, multiplicar pela taxa e atribuir ao bônus, salvar no bônus. Aí aqui no update ele vai atualizar, vai em funcionários, vai pegar o bônus e vai colocar no caso, nesse exemplo, seria o ID1, funcionário registrado com ID1. Se tudo der certo, ele vai retornar o bônus atualizado com sucesso. Aqui é o exception, ele é usado para erros. Ele basicamente é um log. Como você pode ver aqui, ele tem quando for no DataFound, que foi o exemplo que eu dei acima, ele vai botar nenhum dado encontrado para o funcionário especificado. No caso, se a gente tivesse colocado, neste exemplo aqui que eu coloquei um, se colocasse 2, ele ia retornar nenhum dado encontrado para o funcionário especificado. E aqui, quando for qualquer erro, ele vai colocar esse erro aqui.
um erro inesperado. É, e também tem um end, eu não coloquei aqui porque o end não tem muito a explicar, ele simplesmente marca o fim do bloco. E o end, ele é sempre obrigatório. O exception, ele não é obrigatório, ele é opcional, assim como o declare. Mas o end é obrigatório. Agora eu vou mostrar quando usar os blocos anônimos. Eles são usados para testar os pequenos trechos de código, essas coisas. Ele também executa operações pontuais no banco de dados. O que seriam opções pontuais? Tarefas específicas de uso único, tipo, geralmente em contextos que não há necessidade de salvar o código ou reutilização o código, no caso específico. É, as limitações dele, eles não podem ser chamados novamente, ao contrário de procedimentos armazenados. Como eles não são salvos, ele só pode ser usado uma vez. É, aqui ó, eu coloquei um índice. Basicamente ele é o fim do bloco, como eu falei, e ele é obrigatório. Certo. Agora a gente vem para o nosso exemplo prático, que seria o cálculo de bônus para funcionário. Aí aqui a gente tem o nosso declare, que ele está declarando a variável vSalário do tipo number, que vai armazenar o salário do funcionário. Embaixo está declarando a variável vBônus do tipo number também, para armazenar o valor do bônus. E embaixo é uma constante, como vocês podem ver, const, que ele vai pegar a ele vai ele vai ser uma variável do tipo number declarada como 0.1, que vai ser usada no cálculo bônus. Agora a gente vem para o begin, que é onde vai ter as instruções. Aqui nesse select salário, ele vai basicamente recuperar o salário do funcionário com ID 1 e ele vai armazenar na variável salário. E caso nenhum registro for encontrado, ele vai retornar o erro no data found, que seria esse. Mas continuando, a gente vai agora para esse if. Se o salário declarado for menor que 4.000, ele vai calcular esse bônus com 10% e armazenar ele vai pegar o salário, multiplicar 10% e salvar como bônus. Caso não for, ele calcula o bônus com 0,5 do salário, entendeu? Vai pegar o salário, multiplicar vezes 0,5 e adicionar e salvar no bônus. E aqui ele indica que está fechando esse if. Aí depois desse processo if else, a gente vai para o update, onde ele vai atualizar o campo bônus do funcionário que está localizado no ID1 no banco de dados com o valor calculado em bônus. Ou seja, ele vai atualizar o salário do ID do funcionário que está salvo no ID1 com esse bônus. Aqui a gente tem as saídas, que no caso ele vai exibir o salário normal desse funcionário e aqui ele vai mostrar o bônus que ele recebeu. Se for um salário maior de 4.000, vai mostrar o bônus de 0,05. Se for maior que 4.000, ele vai mostrar um bônus com a taxa de 0,1, 10%. Aí a gente vem para o nosso exception. Esse exception aqui, que seriam basicamente as logs, ele aqui, nesse aqui que vai ser quando, caso o funcionário não, com o ID1 não seja encontrado, ele vai imprimir essa mensagem. No caso, se você procurar o funcionário 2, ele vai retornar essa mensagem. E esse when alters tem, que seria quando não tiver, quando qualquer outro tipo de erro que possa ocorrer durante a execução, ele vai retornar esse, que vai ser erro ao calcular o bônus. Esse end aqui, ele está indicando que marca o fim do bloco.
aqui acaba. É, e é isso, a nossa aula de hoje. Hoje a gente aprendeu o que são os blocos anônimos em PLSQL, aprendemos sua estrutura e aplicações práticas, né? Tivemos esse exercício prático e a gente também pode ver como eles são usados em diferentes contextos, como testes para validar pequenas porções de código, execuções de scripts únicos para tarefa específica, ou seja, ele é usado mais para pequenos testes de código pequeno ou coisas bem específicas, tarefas bem específicas no banco de dados. E é isso. Obrigado.